Fala pessoal, iniciamos aqui nossa grade de direito penal, iniciamos com os princípios penais constitucionais, assunto muito importante que vai nortear todo o direito penal, inclusive podendo cair no âmbito do direito constitucional como no direito penal. Os princípios é de suma importância o estudo porque ele faz a interpretação aí das normas em que estão em contradição, das normas em que trazem emblemáticas e os princípios são norteadores não só do direito penal, mas de todas as matérias que vamos estudar no direito civil, no direito constitucional, até mesmo no próprio direito penal. Dentre os princípios, eu escolhi alguns dos principais princípios penais constitucionais. No nosso material em PDF, você vai conseguir estudar ali cerca de 10 princípios penais constitucionais, que são os mais cobrados em provas da OAB, em provas de concurso e nas provas de estágio, certo? Aqui eu trouxe 4 que são muito importantes para a gente, tanto no estudo de interpretação do direito penal, como na aplicação do próprio conceito do princípio, certo? Dentre eles, a gente iniciou com o princípio da legalidade e anterioridade. Gente, o princípio da legalidade e anterioridade, eles estão norteando inicialmente a nossa norma penal. Porque ao estudar o direito penal, a primeira coisa que devemos saber é que ninguém pode ser responsabilizado como crime se não atende à legalidade, se não atende o quê? A norma penal. E ninguém pode ser punido como crime se a lei anterior à minha conduta não estava vigente, tipificando aquela conduta criminosa. Então, para que eu, hoje, responda por o crime de roubo, eu tenho que fazer o quê? Subtrair coisa alheia móvel de alguém, mediante violência ou grave ameaça. Se eu faço isso hoje, eu pratico o crime de roubo. Por quê? Porque estava na norma penal, tipificando como crime essa conduta, e anterior à minha conduta. Se eu pratico o crime de roubo hoje, já está lá na norma dizendo que subtrair mediante violência ou grave ameaça coisa alheia móvel está como crime. Então, atendi dois requisitos. Mas se hoje eu pratico a conduta de adultério, eu não posso ser responsabilizada. Por quê? A conduta de adultério ela já foi prevista como crime, mas hoje não é mais. Ocorreu um abolitio crimes. Então, a conduta de adultério hoje não é crime. Mas, se amanhã surgir uma norma que diz que adultério é crime e eu pratiquei o adultério hoje, eu vou ser responsabilizada? Não. Por quê? Porque foi uma lei posterior que tipificou a minha conduta como crime. A minha conduta de hoje não vai ser responsabilizada, porque não atendeu à legalidade. Não estava tipificada na norma. Não atendeu à anterioridade. Por quê? Porque não foi anterior à minha conduta, foi posterior. Então, a legalidade e a anterioridade, ela vai conduzir todo o direito penal. Não há de se haver uma responsabilização penal se não está na lei tipificada como crime e se a lei não surgir antes da minha conduta, porque se a lei surge posterior, também não vai me alcançar. Tem que estar tipificada como crime, tem que estar na lei antes mesmo da minha prática delituosa. Nós temos o segundo princípio, que é a irretroatividade da lei penal. A lei penal, pessoal, a regra é que ela não retroage, salvo para beneficiar um réu. Significa que a lei penal que prejudica o réu, ela vai retroagir? Não. Mas se ela beneficia, ela vai retroagir? Sim. Qual o tipo de benefício? Se surge uma lei, se está com uma lei mais gravosa, né? E surge uma lei com uma tipificação penal menor. Qual me aplica? Vai me aplicar uma norma penal menos gravosa. Se surge uma lei que vai abolir aquela minha conduta como crime. Por exemplo, o adultério foi abolido. Todo mundo que praticou aquela conduta na época como adultério deixou de ser considerado crime, consequentemente deixou de ser responsabilizado penalmente. Significa que a lei sempre vai observar o caso concreto, qual traz mais benefícios ao réu, seja em abolição da tipificação penal, seja em diminuição de pena. Porque a lei penal ela deve retroagir somente em beneficiar ao agente, jamais em prejudicar. A exceção a este princípio é nos crimes continuados ou permanentes. Se alguém praticando o crime continuado ou permanente e durante essa prática, mesmo que iniciou durante uma prática, durante a lei menos gravosa, e durante essa prática surge uma nova lei mais gravosa, aí sim, aplica-se a lei mais gravosa. Por quê? Porque o agente estava em continuidade delitiva. Mas, se a questão nada fala em crime continuado ou permanente, vocês vão aplicar a lei mais benéfica. Então, se fala em uma diminuição de pena, vai se aplicar a diminuição de pena. Se fala que deixou de considerar crime, vocês vão aplicar o quê? O abolitio crimes. Observa-se que irá aplicar a norma mais benéfica.
Princípio da presunção do estado de inocência. A nossa Constituição Federal, ela traz que ninguém será considerado culpado até uma sentença judicial transitada em julgado. O que significa isso, Raio? Significa que, enquanto houver a possibilidade de recurso, enquanto não for expedida uma certidão de trânsito em julgado, a pessoa é considerada inocente. Não me importa quantas provas há contra esse agente. Não importa se há uma confissão expressa do agente. O que me importa é que, enquanto cabe recurso, é considerado inocente. Ninguém é considerado culpado, senão depois de uma sentença judicial transitada em julgado. Esse princípio é muito cobrado em prova. E o quarto princípio, né, que foi definido aí recentemente e passa por constantes mudanças aí no entendimento do STJ, no entendimento do STF, é que, para que se aplique o princípio da insignificância, não basta que seja uma conduta, né, de baixo valor, por exemplo, um furto de baixo valor. Não. Há de se considerar 4 requisitos objetivos, dentre eles, mínima ofensividade da conduta, ausência, ou seja, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Situação hipotética. Maria tem 2 filhos que estão passando fome, vai decidir ir até um supermercado furtar leite. Só essa conduta, porque seus filhos estão passando fome, Maria furtar leite, já se considera insignificante? Não. Não basta ser uma coisa de pequeno valor. Tem que se considerar o caso concreto e as circunstâncias desses 4 requisitos. Tem que se observar se aquela conduta de Maria teve ofensa a algum bem jurídico. Claro, teve ofensa ao patrimônio do proprietário daquele supermercado. E, de certa forma, impacta na sociedade. Mas Maria tinha alguma periculosidade social naquela ação? Maria poderia ter matado alguém praticando aquela conduta? Maria estava armada? Estava com arma branca, com arma de fogo? Aquele comportamento de Maria é reprovável no ponto de vista social ou ele é considerado até aprovado socialmente? É um debate muito emblemático. A gente vê, né, quando é discutido isso em rede social. Alguns dizem, ela poderia trabalhar, ela poderia ter feito outro mecanismo. Outros dizem, mas ela não tinha outra forma de proteger, não tinha outra forma de trazer aquele alimento aos seus filhos. Estavam em um estado de necessidade. Isso é observado no caso concreto. Aquela lesão jurídica, à sociedade, ao proprietário, foi considerável ou não, de Maria? Isso é observado no caso concreto. Se Maria ela não tem periculosidade nenhuma, nunca praticou nenhum outro delito, se Maria, aquela conduta de Maria foi apenas pegar uma lata de leite e ir embora para sua casa porque seus filhos estavam chorando com fome, Maria não tinha nenhum tipo de arma de fogo, nenhuma arma branca, aquele prejuízo para o dono do supermercado é mínimo, não vai fazer diferença. Isso pode se aplicar ao princípio da insignificância. Mas considerem que tem que estar presente os 4 requisitos. Não basta ser uma coisa de pequeno valor. Tem que preencher os requisitos estabelecidos agora no STF. Apesar de que esse princípio da insignificância passa por constantes mudanças. E entre elas, seus requisitos que cada vez têm tornado mais rígido. Então, não leve em consideração apenas o pequeno valor do objeto. Leve em consideração toda a situação hipotética. Esses são os principais princípios. Resolvam questões, leiam o PDF. Qualquer dúvida, entre em contato.